Pessoal, a gente vai dar início mais a uma aula, tá? Nosso conteúdo de hoje a gente vai tratar da termoquímica, que é uma continuação da termodinâmica química que a gente já viu, tá? Só que agora a gente aborda um conteúdo muito mais puxado para a química. A gente analisa, mesmo a gente analisando a termoquímica com aspectos químicos, a gente vê muita física, tá certo? E agora a gente vai aplicar esse danado na química, tá? Então, cadê Deus? Vamos lá. Vamos dar play no sistema. Então, a gente precisa agora entender a quantidade de calor, a quantidade de energia que foi trocada em uma reação química. E essa quantificação é dada pela entalpia, certo? A entalpia, na realidade, ela permite a gente ter a variação do conteúdo energético global naquela reação, ou seja, absorveu, liberou calor, e é isso que a gente vai ver. Só que rege como uma função de estado, a gente vai ver que depende do início e do fim. A gente não tem como mensurar a minha entalpia daquele ponto. Não, mas a gente tem como ver a variação de entalpia daquele processo, tá bom? E a nossa variação de entalpia é dada pela entalpia final menos a entalpia inicial, e a gente consegue mensurar, beleza, massa. E ela pode ser apresentada de duas formas, essas trocas, como endotérmicas e exotérmicas. Então, a gente tem aqui a representação. A nossa exotérmica, eu tenho uma reação ocorrendo e ela está liberando calor para a vizinhança. Então, reações exotérmicas liberam calor. Reações endotérmicas, por sua vez, absorvem calor. Então, quando tu tem lá a boca do fogão e tu coloca a mão perto, tu nota que está quente. Por quê? Porque está liberando calor, uma reação exotérmica. Toda a combustão é exotérmica. Tá? E quando tu coloca o álcool na mão, tu nota que o álcool ele pega o calor do teu corpo, logo o teu corpo fica frio e ele evapora. Então, aquilo ali é uma transformação endotérmica também. Bom, então, basicamente, a entalpia vai servir para a gente mensurar o conteúdo energético, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada processo, tanto exotérmico como endotérmico. Os processos exotérmicos, eles ocorrem quando liberam calor. Então, aqui, eu dou uma reação, tá? Eu tenho 2 mols de carbono mais 3 mols do gás hidrogênio, fornecendo o meu gás, certo? Etano. Beleza. E teve aqui uma variação de entalpia de menos 20,2 kcal. Isso quer me falar o quê? Quer me falar que eu cedi calor para o meio, quer dizer que eu liberei calor. Por isso que a minha variação é negativa. A gente vai entender melhor um pouquinho, tá? Num gráfico, com compreensão gráfica. Como? Colocar o cursor aqui. Eu tenho a energia dos meus reagentes. A gente tem um conteúdo energético nos reagentes, tá? Que, após a gente ocorrer a reação, a gente vai ter o produto. Então, teve uma queda. Ou seja, eu cedi energia para o meio. Então, quer dizer que eu perdi energia. Meus produtos têm menos energia do que os reagentes. E essas energias vêm de onde? Nas ligações, né? A gente tem que romper a ligação para formar a ligação e tudo mais. Tá certo? Então, a gente também tem uma forma de visualização diferente. É eu colocar a minha energia positiva nos meus produtos. Mais 20,2 kcal foi cedido, tá? Nos meus produtos, foi embora. Bom, então, aqui a gente tem as transformações da matéria explicando como funciona o processo exotérmico. Para o vapor virar líquido, ele tem que liberar calor para arranjar mais, como a gente viu, a entropia diminui, tem que diminuir, tem que liberar. Do líquido para o sólido, tem que diminuir, tem que liberar também. Certo? A gente consegue aplicar bem aqui os conceitos de entropia que a gente viu lá em energia líquida e Gibbs também. Bom? Bem, a gente vai ter agora o nosso processo endotérmico, que é um processo de absorção de calor. Ou seja, eu tenho aqui o Fe3O4 em decomposição para 3 mols de ferro mais 2 mols do gás oxigênio, com a variação de entalpia de mais 270 kcal. Esse mais quer falar que ele precisou absorver, o reagente inicial precisou absorver quantidade de calor para formar esses meus produtos. Ou seja, eu tenho mais energia nos meus produtos do que nos meus reagentes. Certo? De outra representação, eu posso ter aqui, meus produtos, um valor negativo. Por que esse valor negativo? Diz que eu absorvi esse valor e não cedi esse calor. Mas a gente pode muito bem analisar como função de estado através de um gráfico novamente. Então, aqui nos meus reagentes tinham menos energia do que nos produtos. Por quê? Porque ele absorveu quantidade de calor, que é quantidade de energia, então ele subiu nesse patamar energético. Tá bom? Então, aqui a gente também tem as transformações do estado da matéria. Tanto o sólido indo para o líquido, a gente precisa absorver calor, e o líquido indo para o vapor, a gente precisa absorver calor também. Bom?
Então, a gente tem uns fatores que podem influenciar, que influenciam esse nosso valor da entalpia. Como o primeiro é a proporção estequiométrica. Olha o exemplo. Eu tenho uma queima de 1 mol do metano cedendo calor, menos 802 kJ. Mas se eu dobrar essas minhas proporções estequiométricas, o que é que acontece com a minha variação de entalpia? Ela também dobra. Se eu triplicar, ela triplica, quadruplicar. Então, ela segue a mesma proporção, porque a quantidade de trabalho está relacionada à quantidade de mol, ou seja, 1 mol tem essa quantidade de trabalho, mas 2 mols tem o dobro, 3 mols tem o triplo. Bom, a questão também da alotropia também vai influenciar a nossa variação de entalpia, como a gente nota aqui, ó. A gente tem o carbono grafite e o carbono diamante, tantos estão entrando em combustão para formar CO2, mas a gente nota, ó, que há um processo de liberação de maior energia do carbono diamante, ou seja, a queima cede mais calor, tá certo? Porque ele é alótropo, mas que eu posso falar que tem uma maior estabilidade por causa do seu retículo, mas ele não é o mais abundante, tá bom? Então, a alotropia ela interfere na nossa entalpia, no nosso conteúdo energético. Bom, aqui a gente tem exemplos de outros conteúdos, de outros alótropos, tá? Então, a gente tem o gás oxigênio, o gás ozônio, tá? O enxofre rhombico, monoclínico, fósforo vermelho, fósforo branco, certo? São alguns alótropos naturais que a gente tem de maior ocorrência. Os estados físicos da matéria, eles também vão interferir, tá? Porque se a gente analisa aqui, eu tenho a formação da água, mas a água pode ser formada em forma de vapor, forma líquida ou forma sólida. E a gente nota que é um processo que vai precisar liberar, que libera mais, que tem mais quantidade, é para o vapor, aqui, ó, perdão, é para o nosso estado sólido, porque para ele transformar em sólido, ele teve que liberar muita quantidade de energia. O líquido fica no intermédio e o vapor libera, mas não tanto, tá? Porque ele precisa continuar com aquela movimentação toda lá. Tá? Aqui a gente tem as transformações, mas a gente já viu lá nos processos endo e exotérmicos. A temperatura, ela é um fator que também influencia na nossa entalpia, tá? Eu trago aqui, ó, o F2O3 mais 3 mols do gás hidrogênio, fornecendo 2 mols de ferro mais 3 mols de água. Só que a mesma reação, só que uma está a 25 graus Celsius e outra está a 85 graus Celsius. A gente nota que a 25 graus Celsius a gente consegue ceder mais calor do que a 85 graus Celsius. Mas tem uma explicação lógica. Bem, eu estou cedendo calor. Quantidade de calor vai variar, minha temperatura vai aumentar. Mas se minha temperatura externa da vizinhança já é muito quente, então eu não vou ter toda aquela potência como eu teria a 25 graus Celsius. Mas também a gente viu que lá na energia livre de Gibbs, a nossa temperatura ela influi na existência do meu processo espontâneo e não espontâneo. Então a gente consegue bem, ó, opa, a temperatura está influenciando legal também, tá bom? A questão da dissolução, que é quando você adiciona substâncias em água, tá? Vão ocorrer algumas dissoluções de sais que vão ocorrer em meios endotérmicos, ou seja, eu tenho um nitrato de potássio que em água vai aumentar a minha entropia, a gente já viu isso, e vai tornar um meio endotérmico, ou seja, para isso acontecer, para ele romper essa ligação desse retículo cristalino que tinha formado anteriormente, ele vai precisar absorver calor. Mas, ó, quando eu coloco o ácido clorídrico em água, ele vai liberar calor. Certo? Porque aquela quebra, aquela ligação, precisou liberar calor, porque era muito energética. Bom? E aí, a gente viu os fatores que vão influenciar. Tem uma outra uma outra forma de cálculo da nossa entalpia, do nosso conteúdo energético, através do calor de reação. Certo? O calor de reação, nada mais, nada menos, quer falar o seguinte: é a quantidade de entalpia envolvida para formar um mol de uma substância através de substâncias no estado padrão. Certo? Substâncias no estado padrão são substâncias que vão estar em determinadas condições. Quais são essas condições? A 25 graus Celsius, 298 atm, 298 Kelvin, perdão, a 1 atm. Eu vim atm aqui também falando atm. Os estados físicos vão ser os mais comuns, que a gente consegue encontrar com maior abundância. E nas suas condições ambientais, como por exemplo aqui, eu já digo logo, quem é mais abundante, o carbono diamante ou o carbono grafite?
o carbono grafite. Então, a entalpia de formação dele, do carbono grafite é sempre zero, diferente do carbono diamante. Porque a abundância me diz, certo? Qual entalpia vai ter maior facilidade. E, geralmente, nesse caso que eu acabei de explicar, o alótropo mais estável é sempre zerado, tá certo? A gente tem uma variação de entalpia para esse alótropo mais estável zerado. Assim como o estado físico que eu terminei falando, mas aqui eu tenho um oxigênio líquido e o oxigênio gasoso. Na natureza eu encontro o oxigênio líquido de boa? Não. Eu encontro o gasoso. Então, o gasoso é zerado. Tá certo? Vai ter esse meu calor de formação. Porque o que é que eu quero saber? Eu vou formar um mol de um produto X a partir dos meus reagentes. Beleza. Então, esses meus reagentes têm que estar nessas minhas condições para formar isso, tá? Então, eu dou duas reações aqui só para a gente entender como isso funciona. Ó, um mol do carbono diamante mais um mol de O2, a combustão do carbono diamante e a combustão do carbono grafite. Eles apresentam a mesma taxa, certo, da variação de entalpia. Mas, se eu considero que eu tenho uma entalpia de reação com o carbono diamante, eu estou errando. Falso. Porque o carbono diamante, ele não é... essa minha substância não está no meu estado padrão. Então, eu vou falar que aqui eu não tenho como fazer nada. Mas quando eu analiso com carbono grafite, aqui eu tenho como fazer. Ela está no meu estado padrão. Bom? Então, a gente vai ter agora a formulação do cálculo dessa entalpia através dos calores de formação. Então, ó, a variação de entalpia nada menos que, como a gente já viu anteriormente com as funções de estado, tá? A nossa variação de entalpia final do produto menos o somatório, né? Que sempre o somatório da entalpia final, que é dos reagentes. Tá bom? Fica o final porque é de formação. Então, vamos ver um exemplo. 2 mols de A mais B fornecendo 3 mols de C. Então, como é que eu poderia, hipoteticamente, calcular a variação da entalpia dessa minha reação? Bem, eu tenho o coeficiente estequiométrico que indicam 3 mols de C vezes o conteúdo energético de C. Menos, que é o produto menos reagente, 2 mols de A vezes o conteúdo energético de A, mais 1 mol de B, não precisa apresentar, vezes o conteúdo energético B. Como somatório, faço a minha subtração e obtenho a minha variação de entalpia. Bom? Então, ó, Alberto, poxa, tu falou pra caramba. E agora? Como é que a gente vai compreender bem isso? Vamos ver esse exemplo aqui. Considere as seguintes entalpias de formação em kJ por mol do Al2O3 menos 1670, do óxido de magnésio menos 604. Com essas informações, pode-se calcular a variação de entalpia da reação. Então, a gente tem a reação ocorrendo. Vê aqui que eu já coloquei, tá? O que é que acontece? Essa variação de entalpia é a entalpia final dos produtos menos a dos reagentes. É inicial. Bom, então, a variação de entalpia é o quê? 1 mol do meu óxido de alumínio. Beleza? Alberto, magnésio não entrou. Opa, tem informação muito importante a falar a vocês. No nosso estado padrão, certo? A gente falou do alótropo e do estado físico mais comum é sempre zero. Mas sempre substâncias simples, elas não têm entalpia. Certo? Não é que não tem, é zero, tá? Então, como é que a gente tem um magnésio simples? Zero. Entendeu? O alumínio simples aqui, zero também. Então, ó, deixa eu mostrar a vocês. Corta. Pode ver que nem entra. Aqui só entra, ó, o meu alumínio. E aqui só entra, ó, o meu óxido de magnésio. Então, a gente consegue obter uma quantificação aqui, ó, de mais 142 kJ. Beleza? Tranquilão? Bem, vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. O gás hidrogênio pode ser obtido pela reação equacionada abaixo. Tá? O metano mais a água formando monóxido, formando 3 mols de hidrogênio. A entalpia da reação a 25 graus Celsius, a 1 atm, é igual a... Ele dá as entalpias de formação do metano, da água, do CO. Alberto, ele não me deu a do hidrogênio gasoso. Caramba!
É, porque tá fora, pô. Não entra. Simples. Por quê? O estado mais organizado, ou seja, mais estável do hidrogênio é o gasoso, não o líquido. Bom, então a gente vai fazer o quê? A entropia final, que é a entropia do CO, ó, um mol dele, menos da nossa equação. Um mol do metano, da sua entropia do metano, mais um mol da água, a quantidade. Então a gente veio aqui, ó, obtém mais 254. Ou seja, precisei absorver, ele absorve mais 254 calor do meio, tá certo? Então, processo endotérmico. Então, a gente tem aqui a continuação, a explicação da lei de Hess. Pessoal, nem toda vez é bonitinho, como a gente viu anteriormente. A gente tem os calores de formação, que são valores tabelados e tudo mais. Só que, pela lei de Hess, ela diz o seguinte, nem sempre a gente vai ter tudo aquilo ali. Algumas vezes a gente vai ver muito isso em cinética química, a ordem de reação. A ordem de reação quer dizer que para obter a minha reação global, minha reação total, tá? Eu vou ter sub-reações acontecendo. E é nesse caso que a gente vai quantificar. Cada semi-reação tem uma quantidade, certo? E a gente vai, através das semi-reações, a gente vai organizá-las a fim de o somatório delas dar a nossa reação global. Então, a melhor forma da gente aprender isso é praticando. Então, vamos ver como funciona. Ó, eu tenho aqui a minha reação global. O carbono mais 2 mols de hidrogênio formando metano, a minha reação global. Só que, para essa minha reação ocorrer, eu tive semi-reações. Como aqui, ó. O carbono, o grafite entrando em combustão com oxigênio, formando CO2. Eita. E agora? Eita. Coloquei um zoom e não consegui voltar. Vamos deixar com um zoom. Meu Deus. Enfim. E aí, ele fornece uma entalpia, ó. Consegui. Uma entalpia aqui, ó. Menos 94 kJ por mol. Aqui, ó, eu tenho 2 mols do gás de hidrogênio fornecendo mais 1 mol de oxigênio, formando 2 mols. Então, veja, por que tu está multiplicando essa entalpia por 2? Porque lá no nosso calor de formação diz que a gente tem que formar 1 mol de produto. Nesse caso, a gente formou 2. Então, para 1 mol seria isso aqui. Nesse caso, a gente formou 2. Bom, então já estou te dando os bisuraços aí excepcionais. E na terceira semi-reação, a gente tem o dióxido de carbono mais a água, formando metano mais o 2 mols de O2. Tem essa variação de entalpia aqui também. Bom, então, como é que eu posso organizar essas minhas semi-reações a fim de obter apenas a minha reação global? Certo? Então, eu vou fazer de uma forma com que o somatório dessas minhas semi-reações dê a minha reação global. Tá certo? Então, se eu analisar aqui direitinho, ó, eu já posicionei de uma forma com que o somatório dê, como assim? Vê, eu tenho de um lado em reagente, não, deixa eu apagar aqui, borracha, vou apagar todas as tintas. Ó, eu tenho, ó, 1 menos 1, CO2 já sai, tá em reagente produto, eu corto. Ó. Tenho 2 mols de água, com 2 mols de água. Tchau. Ó, tenho um oxigênio com oxigênio, formam 2 oxigênios, menos 2 oxigênios, zerou. Então, eu tenho ó, 1 mol do carbono grafite mais 2 mols do gás hidrogênio, formando o meu metano. Através da organização dessas minhas semi-reações, eu consegui obter minha reação global. E, Alberto, mas tu não me falou como é que a gente está obtendo essa variação de entalpia pela lei de Hess, realmente, porque a lei de Hess diz que após a organização do teu somatório da tua reação global, tu vai somar apenas as tuas variações de entalpia. Nesse caso, eu não inverti reação, não multipliquei a reação, não fiz nada. Se tu inverte a reação, e tu troca o sinal. Imagina, se eu invertesse essa primeira semi-reação aqui, tem menos 94, ela viraria mais 94. Se eu multiplicasse ela por 2, seria o valor de menos 94 ou mais 94 multiplicado por 2, por 3, quanto a gente multiplicar. A nossa lei de Hess, eu fiz aqui, ó, é sempre o somatório de todas as minhas entalpias das semi-reações aqui, ó.
Então, nesse caso, para essa reação, a gente teve a liberação de energia de 17 kJ por mol. Bom, vamos continuar. Vamos ver aqui um outro exemplo. Ó. Eu tenho minha reação da hidroquinona, certo? Minha reação global. Mas eu tenho as reações intermediárias, as reações que vão formar ela. Beleza? Então, de uma forma ou de outra, eu vou organizar a fim de obter minha reação global. Então, eu tenho aqui essas reações e eu vou agora organizar elas. Certo? Eu vou organizar de uma forma a fim que eu consiga cancelar e obter elas como eu quero. Tá certo? Então, para eu obter essa minha reação global, eu analiso o seguinte. Para a minha primeira reação intermediária, eu tenho a hidroquinona e a hidroquinona nos reagentes. Então, a primeira eu não mexo, deixo constante. Eu tenho aqui o meu C6H4O2 nos produtos, após as enzimas na reação global estão no produto, então não precisei fazer nada com essa semi-reação. Então, a gente analisa aqui, ó, que permanece a mesma variação de entalpia. Mas, ó, se eu analisar aqui, eu tenho 2 mols de água no produto. E anteriormente, na minha segunda semi-reação, ela está nos reagentes e não nos produtos. Então, eu vou ter que fazer o quê? Ó? Invertir. Eu tive que inverter a minha segunda semi-reação. Certo? Então, se eu invertir, ó, eu vou ter que trocar esse sinal aqui. Então, ele de mais 95, ele fica menos 95. Bom, não faço mais nada, não preciso multiplicar, alterando esses meus valores de formação. E agora, analisando a terceira aqui, ó, eu tinha novamente a água líquida nos reagentes, mas ela está nos produtos. Então, eu vou ter que, ó. Então, ó, vou inverter também minha segunda semi-reação. Então, após inverter, eu vou ter que trocar o meu sinal. Beleza? E faço somatório. E o meu somatório eu vou obter. Porque, ó, eu tive que ter 2 mols de água, vou ter 2 mols de água. Aqui eu vou ter água oxigenada sendo água oxigenada. Esse com esse, ó. Esse com esse. E vou ter essa minha reação global. Alberto, qual valor vai dar? Não sei, o valor que vai dar, a gente já tem aqui todos os valores. E eu quero que vocês me digam aí no nosso próximo encontro quanto deu esse valor de obtenção que vocês conseguiram obter, para ver se está tudo certinho. Agora é só matemática. Eu não inverti, agora é só somar. Beleza? Então, a gente entendendo a nossa lei de Hess, a gente vai para a energia de ligação, que é muito importante, pessoal. Porque essa variação do conteúdo energético, ela vem de onde? Das ligações químicas, certo? Por quê? A gente tem quebra de ligações para formar produtos e formações de ligações na formação dos produtos. Ou seja, os reagentes quebram e os produtos formam. É isso. Tá certo? Então, a energia de ligação, ela vai mensurar a energia necessária para quebrar 1 mol de uma determinada ligação química no estado gasoso a 25 Celsius. Bom, tendo o mesmo princípio utilizando na lei de Hess, tá certo? A gente tem que a variação da entalpia é o somatório das energias de ligações dos produtos, mais as entalpias dos nossos reagentes. Então, aqui eu trago algumas tabelinhas com algumas informações, como ó, a energia de ligação que ocorre entre hidrogênio e hidrogênio tem um valor de 436 kJ por mol. Bom? Como o hidrogênio e o flúor tem de 563,2 kJ por mol. E assim sucessivamente. A gente sempre tem esses valores tabelados. Então, a gente precisa conhecer quantas ligações vão existir, certo? Para a gente conseguir quantificar. Bom? Então, nesses 2 seguintes slides, eu vou trazer para vocês treinarem a nossa teoria, tá bom? Essa nossa variação de entalpia através da energia de ligação. Vê só. Aonde aqui, o que é que eu vou ter? Um mol de N2. N2 é a ligação tripla NN. Então, ó, vou ter uma ligação tripla NN. Mais 3 mols de ligação H2. Opa, então quer dizer que são 3 vezes essa ligação, porque são 3 moléculas de H2. Formando 2 mols de NH3. Só que aqui a gente tem ó, uma ligação NH3.
Mas a gente sabe que se a gente traz essa estrutura, vou tentar representar aqui mesmo com o mouse. Eu tenho, ó, nitrogênio. Fiz errado. Vou ter hidrogênio. Hidrogênio. E, por fim, hidrogênio. Estou a fim da China mandar a minha mesa digitalizadora logo. Vai facilitar demais. Então, ó, eu tenho aqui uma ligação NH, tem 390, mas eu tenho uma. Deixa eu até trocar a coisinha aqui para vocês. Eu vou ter uma, vou ter duas, vou ter três. Só que eu tenho 3 ligações. Mas quantos mols? 2. Então, eu tenho 3 vezes 2, 6. 6 vezes 90. Bom, então aqui forma a minha energia dos produtos. Aí você faz a energia dos produtos menos a do somatório dos reagentes. Aí vocês vêm e me falam depois. Bom, dei já o bizu total. Agora muito tranquilo, pô. Eu vou ter lá, utilizando os parâmetros da nossa tabela, que você vai vir, vai procurar aqui. A gente tem lá a HCl e CL aqui, ó, no cantinho, eu estou na frente. Vou deixar vocês verem, mas vocês vão ver, tá? E aí você vai calcular aí para a nossa energia de ligação, tá bom? E aí uma coisa muito importante que eu quero falar a vocês, que é como vem caindo no Enem, é um gráfico de uma ligação, tá? É um gráfico dessa nossa variável energética, tá certo? Ó, a gente vai mostrar estados da formação de uma ligação falando o conteúdo energético deles. Inicialmente, ó, eu tenho átomos afastados, certo? Então, a gente vai falar que a gente tem uma energia zerada, porque até não formou energia de ligação. Mas, ó, agora, aqui, eu tenho aqui, ó, a força nuclear atraindo os elétrons do outro, os elétrons do outro sendo atraídos pela força nuclear, e eles estão começando a se juntar. Meu Deus. Eita, travou, foi tudo. Só um minuto. Tá apresentando. Ah, botou. E aí, uma hora vai, aquela força nuclear vão se anular e vai formar a nossa ligação. Então, ali a gente vai falar que existe a energia máxima para aquele meu sistema. Certo? Aquele sistema ali formou a minha energia de ligação. Certo? Que formou um comprimento médio. E se a gente continuar, vai aproximar os núcleos tão perto que aí eles vão começar a se repelir, aí volta o processo inverso. Bom, uma outra forma de observação dessa formação da ligação é dessa seguinte maneira, que a gente tem os núcleos afastados, são isolados, eles vão se aproximando, formam aqui a molécula, então aqui a gente tem a energia, a nossa energia realmente formada. Se a gente continuar aproximando, a gente vai desestabilizar o sistema e ele vai começar a se separar novamente. Então, o Enem, ele tem gostado muito desse gráfico aqui, que a gente fala que é energia potencial, tá? A nossa energia que vai existir lá, com a distância dos núcleos, a existência da ligação, tá? Então, muito cuidado aí, pessoal, tá bom? E a gente se encontra no próximo encontro. Valeuzinhas!